Olá, bem-vindos a mais um estudo do nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, nesse estudo de número 28, no capítulo 4, da pluralidade das existências. No último estudo, nós iniciamos as colocações da espiritualidade e de Kardec sobre a reencarnação e como somente essa lei divina que determina o retorno de todos nós à carne, ao corpo físico, ao mundo físico, material, é que pode levar à depuração dos espíritos. Somente na carne é que experienciamos as oportunidades que nos elevam, nos colocando diante de antigos adversários, diante de provações e expiações que servirão para a nossa depuração. Vimos então Kardec perguntar aos espíritos a dinâmica da reencarnação e como esta coaduna com a justiça de Deus, concluindo que não há como enxergar um Deus justo, infinitamente bom, se não existisse a reencarnação, porque sem ela a injustiça se faz. Logo, Deus, que é justo e infinitamente bom, criou uma forma de determinar o retorno dos indivíduos, reencontrando com antigos desafetos, com inimigos do passado, a fim de que se reconcilie. E dessa forma, nós enxergamos, por meio da doutrina espírita, que a justiça divina somente pode ser compreendida com a aceitação dessa ideia da reencarnação, que foi trazida inclusive pelo Cristo, quando disse ser necessário nascer de novo, em que pese a interpretação equivocada de outros irmãos cristãos, mas que aos poucos vai se demonstrando que a realidade da reencarnação é inegável, especialmente pelas experiências e pelas situações colocadas por espíritos que se recordam de outras encarnações e trazem as suas vivências e conquistas sem o esquecimento, que a gente já estudou também. Hoje continuaremos, portanto, nesse tema, com a pergunta número 172 em diante, que tratará da encarnação nos diferentes mundos. Pergunta então Kardec: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta: não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Por essa resposta, a gente consegue verificar que a reencarnação se dá não somente num planeta, e isso decorre da lógica, porque à medida que vamos evoluindo, vamos passando de planetas mais inferiores para planetas superiores. Por isso, as encarnações na Terra não são as primeiras e nem serão as últimas. Porém, a informação da espiritualidade nos permite também realizar outra conclusão, de que a encarnação na Terra, como planeta de prova e expiação, é uma encarnação que está vinculada à inferioridade, à materialidade, porque ele diz que a encarnação na Terra é das mais materiais, das mais distantes da perfeição, o que significa que a gente está iniciando a nossa trajetória evolutiva. Apesar de não sermos mais simples e ignorantes, apesar de já termos vencido os mundos primitivos, estamos ainda no início, porque é uma encarnação das mais distantes da perfeição. Isso não deve servir de desestímulo, né? Pelo contrário, porque já temos muitas conquistas, já estamos aceitando a ideia do espírito e a necessidade de evolução. Isso é um grande avanço. Pergunta número 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta: pode viver muitas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então essa resposta é bem lógica, faz todo sentido, né?
a gente reencarna várias vezes no mesmo planeta. E quanto mais escolhermos o bem, mais rápida será essa passagem, indo para planetas superiores cada vez mais rápido conforme as decisões felizes que tomarmos. Pergunta 173, item A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. Item B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Resposta: sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Ou seja, é bem possível que muitos de nós já tenhamos reencarnados em outros planetas e agora estamos na Terra. Existe a teoria do expurgo, né, dos exilados de Capela, em que nós todos aqui na Terra, com exceção dos silvícolas, ou seja, aqueles que ainda estão na fase da civilização rudimentar, indígena, tribal, todo o restante que já traz as concepções de civilização mais avançada, teriam vindo de Capela, né? Essa constelação, né? Essa região estelar em que vivíamos num planeta de provas e expiações, e a partir do momento que esse planeta se elevou, nós não acompanhamos essa evolução e fomos redirecionados à Terra, porque rebeldes escolhemos o mal. Por isso a ideia da expulsão do paraíso, de Eva ter comido o fruto proibido do conhecimento, tudo simbolizando essa escolha que fizemos e fomos expulsos desse paraíso, que é um planeta que estava muito avançado na ciência, no bem-estar social, já prestes a alcançar um mundo de regeneração, e aí fomos obrigados a voltar para um planeta recém-saído do primitivismo aqui na Terra. E estamos aqui, desde então, evoluindo e somente agora, provavelmente, despertando para o bem. Então, é sim possível que tenhamos vivido em algum outro lugar antes da Terra. Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta: não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Então vejam que essa resposta, ela tem total sentido com o que falávamos sobre o expurgo, sobre a expulsão de Capela. Por quê? Não é uma necessidade viver na Terra. Porém, se nós teimarmos em não escolher o bem, se nós teimarmos em permanecermos estacionados, não progredindo, poderemos ser direcionados para um planeta que muitas vezes seja pior do que a própria Terra. Foi o que aconteceu conosco quando, rebeldes, tivemos que ser readaptados, redirecionados. E agora, se mais uma vez nos mantivermos teimosos, evitando o progresso, apesar do progresso ser algo que necessariamente irá acontecer, por mais que possa demorar, teremos que ser direcionados mais uma vez para um outro planeta. Por isso a ideia da transição planetária, dos avisos que a espiritualidade dá, para despertarmos o quanto antes, descobrindo a espiritualidade para evitar novo expurgo. Pergunta 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro lugar. Aqui é interessante a resposta porque, primeiro, a gente pode achar que sim, existe vantagem em reencarnar na Terra, porque a gente estaria aproveitando as situações para evoluir, mas a espiritualidade, sabendo que planetas que já passaram dessa fase são muito melhores, eles respondem de forma categórica: não tem vantagem nenhuma reencarnar na Terra, voltar a habitar a Terra.
quando você já está apto para seguir o progresso. É isso que eles querem dizer, né? A menos que seja em missão. Então, espíritos que já estão aptos a subir de nível, no sentido da hierarquia dos mundos, não há vantagem em nascer aqui, a não ser que seja em missão. Porque aí o espírito está cumprindo uma tarefa divina, oferecida a ele, aceita por ele, e aí ele vai se elevar, vai progredir ainda mais, porque veio cumprir uma missão. É diferente daqueles que estão ainda espiando, trilhando o caminho da evolução, como todos nós, a maioria de nós. Item A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Olha que pergunta interessante. Será que nós não seríamos mais felizes se não reencarnássemos, ficássemos lá no plano espiritual? Resposta: não, não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. É por isso que a gente vai aprender com Kardec, quando interpreta essas respostas dos espíritos, que somente se evolui quando se reencarna. Essa resposta demonstra que se nós permanecêssemos no mundo espiritual, não avançaríamos, iríamos estacionar. Para caminhar para Deus é necessário reencarnar. Basicamente é essa a resposta que eles deram. Por isso Jesus disse a Nicodemos: é preciso, é necessário nascer de novo. É uma necessidade da alma. Senão fica estacionado, o que demonstra que no plano espiritual nós não somos colocados em situações de expiação ou prova. O sofrimento que existe no além é um sofrimento como consequência da encarnação que vivemos. Mas a expiação propriamente dita, que nos evolui, que nos progride, é aquela derivada da reencarnação. Uma vez no plano físico, expiando, é que avançamos. O sofrimento no além serve para despertar o espírito, para ele se arrepender e reiniciar sua jornada. O período no plano espiritual só permite que o indivíduo tome conhecimento, estude para se preparar para retornar. Porque é aqui, enquanto encarnado, é que caminhamos para Deus. O que não significa que nós não temos experiências valorosas no plano espiritual. Certamente, os espíritos nos contam que há viagens interplanetárias, vão a outros lugares, consultam informações que aqui nós não temos, e isso tudo contribui para o nosso conhecimento, para o nosso progresso também. Mas é um progresso de conhecimento, é um progresso de saber. O progresso de elevação moral somente quando se reencarna. Por quê? Esquece o passado, tem o véu do esquecimento, e o indivíduo realmente demonstra para Deus que, mesmo esquecendo das encarnações passadas, mesmo esquecendo do período que ficou no plano espiritual, ele quer acertar e ele toma as decisões corretas. É aqui que se prova isso e, consequentemente, se evolui, se progride. Pergunta 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aqui tenham estado? Resposta: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz, não faz-se no outro. O que não se faz em um, faz no outro. É isso que ele quer dizer. Então, muito bonita essa resposta, porque demonstra a solidariedade, a lei de fraternidade e de solidariedade entre os espíritos de diferentes orbes. Por isso as teorias de visita de seres de outro mundo, em que hoje há uma discussão mais avançada, no sentido de que quem nos visita são seres espirituais. Então, essa discussão de UAPs, né, OVNIs, naves extraterrestres, está muito mais no sentido, na minha visão, de um caráter espiritual. Então, seres de outros planetas, em que a depuração da matéria está num estado muito mais avançado e, por isso, a depuração do espírito
o desmaterializou, ele vem em espírito nos visitar, exercer essa lei de solidariedade para nos auxiliar à evolução. Então, se existem sim essas visitas, é no sentido de nos auxiliar pelo princípio da solidariedade e muito mais na parte espiritual. Porque, por esse princípio, civilizações mais avançadas que já amam, que já compreendem as leis divinas, nos ajudam de uma maneira muito mais direta. Por isso, a resposta é no sentido de que muitos que nunca nasceram aqui, mas que reencarnaram em outros planetas, podem vir para cá nascer pela primeira vez, por exemplo. Da mesma forma que nós, nascendo sempre aqui, nas últimas reencarnações, podemos ir para um planeta que nunca antes tenhamos reencarnado também. Item A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: muitos. E em graus diversos de adiantamento, olha só. Então, ainda naquela ideia de visitas de seres de outros planetas, espiritualmente falando, eles também reencarnam entre nós. Então, essa ideia de, eles estão entre nós aqui, muita gente leva para o lado da fantasia, que os ETs vieram e estão entre nós. O que na verdade existe em grande quantidade são espíritos que habitaram outros planetas e que reencarnam aqui. Então adquirem o nosso corpo, eles não estão disfarçados, eles não são seres como répteis, né, que são os tais reptilianos, enfim, todas essas teorias da ufologia. É muito mais no sentido de que eles reencarnam aqui, ou seja, adquirem o nosso corpo físico mesmo pelo processo natural da reencarnação. Então são muitos que habitavam outros planetas e reencarnam aqui, e estão em vários graus de adiantamento, o que significa que espíritos inferiores de planetas semelhantes ao nosso ou inferiores ao nosso, como também espíritos superiores de planetas superiores ao nosso, reencarnam aqui também. De vários graus de adiantamento nascem na Terra. Item B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta: nenhuma utilidade teria isso. Vejam que essa resposta visa combater a mera curiosidade. A pergunta de Kardec foi curiosa, foi uma pergunta interessante, mas os espíritos simplesmente responderam: para que você quer identificar alguém que está renascendo pela primeira vez aqui? Não tem porquê. Certamente existem traços que a pessoa está se acostumando com a nossa cultura pela primeira vez. Mas não tem utilidade nenhuma identificar esse espírito. Pergunta 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Olha só que pergunta. A gente sabe que não, né? A gente nem precisa ler a resposta já sabendo que é não, porque é uma pergunta absurda. Imagine, teríamos que reencarnar em todos os mundos que existem no universo? Isso é impossível. Isso não vai acontecer. Quando a gente estiver num alto grau de elevação, a gente não vai precisar mais reencarnar. Então não tem por que pensar que reencarnaríamos em todos os planetas. Então vejam a resposta: não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Olha que resposta lógica e que nos traz várias informações ao mesmo tempo, né? A primeira, que existem várias escalas de mundo, que uma vez que a gente sobe de escala, a gente não aprende mais nada de novo na escala já superada, e que, quando atingirmos um grau de perfeição, nós não precisaremos mais regressar a planetas que já superamos na escala evolutiva. Então existem muitos planetas iguais à Terra, de provas e expiações, em vários graus de evolução.
como existem planetas felizes, planetas de regeneração, planetas celestiais, que um dia habitaremos, mas que não precisaremos visitar todos eles. Item A. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Por que a gente reencarna no mesmo planeta várias vezes? Resposta: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, o objetivo da encarnação é adquirir experiência, fazer escolhas corretas para colher felicidade, mas sempre adquirindo experiência. Então, reencarnamos várias vezes para experimentarmos as diversas posições sociais, as diversas situações de vida, as diversas vivências em famílias e culturas diferentes e diversificadas pelo planeta fora. Então, por isso reencarnamos diversas e diversas vezes, para termos todas as experiências possíveis, a fim de nos elevarmos. Lembrem-se que o objetivo primordial é a elevação espiritual, é o progresso, é a felicidade, que só se alcança com a depuração do espírito. Se o objetivo principal é esse, precisamos vivenciar diversas experiências, o que não significa que precisamos experienciar o mal. É diferente essa concepção, tá? Devemos sim escolher sempre o bem, como Cristo fez. Kardec, inclusive, já perguntou isso, a gente já estudou isso, né? Não é necessário experimentar o mal, mas nós precisamos ter as experiências diversas que o mundo oferece, no sentido de vivenciar situações e escolhermos o bem. Até porque quando escolhemos o mal, atrasamos esse progresso e temos que repetir as experiências. Pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? A gente sabe que sim, porque já falamos do expurgo. Vamos ver a resposta. Sim. Quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então vejam, antes dele falar das reencarnações derivadas do expurgo, da expulsão, ele está falando das encarnações missionárias. Então são duas as informações aqui que a gente vai ver na complementação da resposta. A gente pode reencarnar no mundo inferior ao que a gente estava, por dois motivos: em missão. E aí o espírito que vem em missão aceita alegre as tribulações, porque está cumprindo uma missão divina, e isso vai elevar esse espírito. Mas também nós reencarnamos em mundos inferiores por expiação, que é o item A. Kardec pergunta: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então, tudo que eu falei da rebeldia, da expulsão do paraíso. Resposta: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, aqui tem uma informação valiosa. Quando a gente é expurgado, ou seja, é expulso de um planeta por rebeldia, não significa que nós vamos habitar um planeta inferior ao que estávamos, na escala evolutiva. O que isso significa? No exemplo que eu dei de Capela, nós estávamos num planeta de provas e expiações, mas ele estava próximo de alcançar a regeneração, como estamos nesse momento agora, nesse planeta Terra. Quando fomos, por rebeldia, expulsos, fomos direcionados para um planeta de igual escala, o planeta Terra, que está na escala de provas e expiações. Então vejam, não há de fato retrocesso. O espírito não retrograda na evolução. Ele não
volta uma vez conquistada uma posição. O que existe é ficar estacionado. Então, aquele planeta em que estávamos estava dando um passo na evolução e a gente, por teimosia, por rebeldia, não acompanhou esse passo. Então, a gente é direcionado para um planeta igual, na mesma escala, impedindo o nosso avanço. A gente mesmo escolheu que esse avanço não ocorreria. Então, a punição consiste em a gente não avançar, porque a gente é direcionado para um outro planeta. Então, que fique muito claro aqui que o expurgo não significa que a gente sai de um planeta de provas e expiações e vai para um planeta primitivo, por exemplo. O que acontece é, a gente sai de um planeta de provas e expiações e vai para um outro recém-saído do primitivismo, mas um planeta da escala de provas e expiações também. Então, com a pergunta 178, a gente aprende que nós podemos encarnar num planeta inferior em missão. Os expurgados vão para um planeta de mesma escala, que é inferior, mas não inferior na escala evolutiva. É inferior nas conquistas da ciência, no conforto material, no nível evolutivo dos seus habitantes. Mas o planeta em si está na mesma escala. Item B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Essa resposta é importante porque indica que o espírito missionário também pode falhar e ter que recomeçar a missão. Vejam que o espírito elevado, ou seja, aquele que está apto a receber uma missão, ele também está suscetível de errar, de falir. Por isso o alerta da espiritualidade, por isso a importância de nos mantermos no bem, no equilíbrio, com a sintonia com os bons espíritos. Porque mesmo espíritos missionários podem falir e precisam, portanto, recomeçar. Não somente os missionários, mas os que estão em provas, em expiações como nós. Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição? A gente sabe que não, né? Resposta, portanto, não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. E isso é muito lógico, né? O mesmo acontece nos demais planetas. Os seus habitantes terão diversidade evolutiva, não são todos iguais, da mesma forma que ocorre aqui na Terra. Pergunta 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Essa pergunta é interessante, hein? Será que a gente leva a nossa inteligência? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Essa resposta é muito importante, porque demonstra que o período da infância, por exemplo, ele varia em cada planeta, a depender do nível evolutivo dos seus habitantes. É por isso que os espíritos nos informam que planetas superiores à Terra, o período da infância é mais curto. Isso acontece porque as condições do corpo desses planetas mais adiantados permitem que o espírito se manifeste a sua inteligência de uma maneira mais aperfeiçoada. A gente percebe isso em muitas crianças aqui na Terra. Existem espíritos que reencarnam e, ainda na infância, revelam a sua inteligência, a sua capacidade. Vieram desbloqueadas nessa área. Quantas crianças tocam piano, violão, enfim, instrumentos 1000 com maestria, ou realizam atividades na matemática, na física e nas diversas ciências com total habilidade, além daquelas que já demonstram uma superioridade moral ainda na infância. Então vejam, são espíritos que
foram além das limitações do nosso corpo aqui da Terra, porque o nosso corpo aqui tem limitações. Faz a criança ficar abobada, ficar naquele período de infantilidade que é natural, mas existem espíritos que superam essas limitações e já manifestam sua inteligência na infância, por N motivos, por capacidade própria, porque vieram desbloqueadas em missão, porque tem mérito para isso, enfim, mas que demonstram essa resposta. A depender do planeta, o meio do espírito se manifestar, o meio do espírito manifestar sua inteligência, pode ser mais aperfeiçoado ou menos aperfeiçoado, como aqui na Terra. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Olha que resposta importante. Primeiro ponto, então. Em todos os planetas habitados, existem espíritos com corpos, porque para manifestar na matéria ele precisa do corpo. Esse corpo, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então a gente já aprendeu isso no Espiritismo. À medida que nos depuramos, mais etéreo é o corpo, mais sutil é a matéria. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Olha que informação importante. Ele diz que muitos já sabem disso aqui na Terra, de que existem muitas moradas habitadas e que nós vamos percorrendo a estrada evolutiva revestindo-nos de vários corpos semelhantes aos nossos, cabeça, tronco e membros, mas que variam nessa sutilidade da matéria. Alguns são mais etéreos, mais depurados e outros mais grosseiros, como os nossos corpos. Pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Será que nós vamos conhecer como os planetas são fisicamente e moralmente? Resposta. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então vejam que essa resposta nos dá duas respostas. A primeira é que sim, eles sabem, os espíritos sabem o estado físico e moral de outros planetas. Eles têm essa informação. Mas, que é a segunda resposta, eles dizem que não podem revelar para todo mundo ainda, porque muitos não estão com a capacidade de compreender como funciona o estado físico e moral de outros planetas. Inclusive, eu tenho uma opinião pessoal de que se os espíritos revelassem de maneira completa como se dá a vida em outros planetas, as obras seriam ignoradas, alvo de chacota, porque abarcariam próximo da imaginação, né? Da narrativa de ficção científica. Então, o pouco que a espiritualidade já revelou trouxe de muitos uma resistência, atacando o espiritismo como se fosse algo da imaginação, algo maravilhoso, algo distante de nós. Então, os espíritos eles ficam assim impossibilitados de revelar muitas coisas, porque senão a obra ficaria muito fantástica, a informação seria logo rechaçada por todo mundo, porque seria algo que não se poderia comprovar agora e que todo mundo ia ficar duvidando e fazendo chacota mesmo dessas informações, atacando os médiuns, atacando Kardec, atacando nós, espíritas modernos, como já fazem, mas seria ainda pior, porque seriam informações maravilhosas. Então, na minha opinião, esse é um dos motivos também que a espiritualidade não revela tudo. Nós não temos capacidades para entender e muitas informações, ainda que nós compreendêssemos,
estaria muito mais vinculado a uma imaginação para a maioria que perturbaria o avanço, talvez, do espiritismo no mundo. Kardec faz o seguinte comentário: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, se torna menos material. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos perdendo a necessidade de comer carne, né? Matar a natureza, tanto animais quanto vegetais, para nos alimentar. São necessidades atuais. A gente ainda precisa, sim, ingerir carne, ingerir a salada, né? Tanto do reino animal quanto do reino vegetal, para nos nutrirmos. Isso é uma necessidade e não há problema nenhum nisso, né? Eu não quero entrar nessa ideia de quem é vegetariano é mais evoluído. Não. É uma necessidade nossa aqui da Terra. Se você já tem a concepção de ir aos poucos deixando de consumir carne, já pensando na sua evolução futura, perfeito. Adote essa ideia, adote essa prática, mas não pense que isso significa que você está acima moralmente de quem ainda come carne de animal, né? Porque é uma necessidade física do nosso corpo. Quando nós estamos no plano espiritual, não há necessidade de se alimentar, né? De matar, muito menos para comer. Mas isso é uma necessidade desse corpo, desse planeta. Então, à medida que nós avançarmos, nós não precisaremos mais. Mas isso é numa nova escala evolutiva, né? Quando passarmos de provas e expiações esse planeta para um planeta regenerado, certamente as fontes de alimentação vão se depurando também. Diz Kardec que o espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos, vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então, quando chegarmos no estado evolutivo superior, nós vamos conseguir enxergar essa realidade de outros planetas também. Kardec prossegue: da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Então, purificar-se é aperfeiçoar-se moralmente, abandonando egoísmo, orgulho, abraçando a fraternidade real. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Então, essa informação é importante porque nos dá uma ideia de quem será expurgado. Quem vai precisar ir para um planeta igual à Terra quando a Terra avançar? Aqueles que fazem guerra, aqueles que têm ódio e discórdia, que pensam em causar dano ao seu semelhante. Porque esses não vão estar na mesma sintonia da sociedade que quer avançar para um planeta mais regenerado. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Então vejam que Kardec está dando características dos espíritos que habitam planetas superiores, que já superaram a escala evolutiva da Terra. Não enxergam na morte como algo apreensivo, que lhes dá angústia, mas sim como uma transformação natural, sem causar apreensão nenhuma, porque não precisam temer o seu futuro, porque já escolhem o bem, já fazem o bem. Kardec ainda diz: a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Então, em relação ao tempo que se permanece encarnado na Terra e em outros planetas, decorre da superioridade física e moral do indivíduo.
Isso significa então que espíritos superiores desencarnam mais velhos? Não, não é isso, porque depende da expiação, depende da missão, depende da necessidade de cada um. Mas, se não há nenhuma interferência de planejamento reencarnatório, a duração da existência vai ser conforme a elevação de cada um. E conforme o avanço da ciência, o quanto mantém o corpo físico vivo. Mas a superioridade moral vai ter aí um fator também determinante, quando não há outros fatores que interferem. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais etéreo o corpo, menos ficamos doentes. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Então, se existe a enfermidade do corpo, também existe a enfermidade da alma, que são as paixões. Quanto mais purificado, menos paixões. Essas necessidades que muitos trazem, que nós carregamos e vamos vencendo aos poucos, em todas as áreas, na área sexual, na área da alimentação, na área do sentimento, todas essas paixões vão sendo depuradas e a gente vai se tornando mais purificado. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Ou seja, é um presente divino nos oportunizar a elevação para evitarmos sofrimento. O que demonstra que Deus coloca em nossas mãos o nosso futuro. Sofreremos ou seremos felizes conforme as nossas escolhas. Depende exclusivamente de nós. Deus dá todas as ferramentas e cabe a nós escolhermos. Isso é graça divina, porque só depende de nós. Nós não ficamos dependentes de ninguém. Como muitas vezes na Terra a gente precisa de alguém para conseguir algo, precisa do chefe para pagar nosso salário, precisa do juiz para deferir um pedido, precisa do médico para nos atender. Para nossa alegria e felicidade íntima, só precisamos de nós próprios, as nossas escolhas. Então, desse modo, nos mundos superiores, os indivíduos têm mais liberdade de escolha e são mais felizes porque já querem o bem. Pergunta 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Falamos um pouco do período de infância, né? Resposta. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. Então eu falei já agora há pouco, né, que a infância tem um período menor em planetas superiores e o espírito não fica tão obtuso como aqui na Terra, porque o corpo que ele reencarna já é mais depurado, já é melhor, já se desenvolve de forma mais rápida. Então a infância em muitos planetas é muito rápida. Ou o indivíduo já reencarna com a sua inteligência bem desenvolvida a se manifestar nesse corpo. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Resposta: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então vejam que a resposta da pergunta 184 é puramente meritória. O conteúdo da resposta aponta que a lei de mérito é a que determina a nossa encarnação. A gente pode pedir para nascer num planeta determinado, mas para isso depende do nosso mérito, se vão permitir. Depende do nosso grau de elevação. Item A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Se não fizer pedido nenhum, reencarna onde? Resposta: o grau da sua elevação que vai determinar essa reencarnação. Por isso, a importância de nos elevarmos sempre para podermos reencarnar naturalmente em mundos melhores. Pergunta 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Resposta: não.
Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso, já falei, não é? Todos começam como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então a gente já falou aqui bastante, né? Planeta primitivo, planeta de provas e expiações, planeta de regeneração, celestial, felizes. Por quê? Os planetas também estão sujeitos à escala. Nós estudamos aqui a escala espírita, que é a escala que Kardec fez em relação aos espíritos. Espíritos inferiores, espíritos superiores, espíritos puros. Mas os mundos também têm a escala que eu falei agora há pouco. Todos começam como planetas primitivos e vão subindo nessa escala. A diferença é que eles não são seres individualizados. Então, o planeta sobe de escala conforme o caráter e a natureza dos seus habitantes. É a natureza dos habitantes que vai determinar a escala do mundo. E é uma consequência lógica também. A própria Terra, portanto, está passando por essa transição para deixarmos a escala de provas e expiações para atingirmos a escala de regeneração. Estamos num período de transição dessas duas fases, dessas duas escalas. E um dia a Terra também será um mundo feliz, quando todos já tiverem escolhido bem. Kardec então comenta: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças, transformadas, sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Então, como a gente derivou do Homo sapiens, do Homo erectus, Homo sapiens sapiens, né? E fomos passando de escala a escala, nós também passaremos do atual Homo sapiens, né? Para seres mais inteligentes e aperfeiçoados, com corpos mais desenvolvidos, consequência da elevação moral dos habitantes da Terra. Pergunta 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: há. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Então, nós já estudamos isso aqui e vamos só recapitular, né? Quanto mais evoluirmos, mais etéreo é o corpo físico, a ponto de abandonarmos o corpo físico e reencarnarmos somente com o envoltório do perispírito. E depois disso, esse próprio envoltório vai se tornando também mais e mais etéreo, a ponto de parecer que não há mais um envoltório, que o espírito está purificado. Ele tem um envoltório, mas é muito sutil, de tão purificado que está. Item A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? Resposta: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Engraçado que enquanto eu li a resposta, eu já vinha pensando nessa ideia da noite para o dia, e ele próprio usou na resposta. Então vejam que não existe uma linha divisória. Da mesma forma que a gente estudou a escala espírita, em que a gente não pode enxergar uma linha divisória de um espírito inferior numa classe dentro dessa divisão, porque nós trazemos características de várias classes, né, da mesma ordem. Então, o mesmo acontece em relação ao perispírito, porque as mudanças, essa sutileza do revestimento corpóreo, ela vai se tornando cada vez mais sutil de forma imperceptível. Nós não percebemos essa divisão. O importante é a gente continuar evoluindo, porque isso vai se transformar naturalmente. Não existe uma demarcação específica, uma linha divisória que vai ditar: esse é espírito puro e esse ainda não é.
essa transformação é lenta e nós vamos adquirindo pouco a pouco as características da próxima escala, abandonando as características da escala atual. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. O que quer dizer essa resposta? Simplesmente que nós, quando encarnamos num orbe, nós colhemos do fluido cósmico universal as propriedades da matéria daquela psicosfera, daquele planeta. É por isso que quando somos direcionados a um outro planeta, nós não vamos com esses corpos. Nossos espíritos são direcionados para esse outro orbe e nós precisamos de um tempo de adaptação no plano espiritual para que o nosso perispírito se readapte à realidade desse planeta. Inclusive, o nosso perispírito é formado pelas características e propriedades do planeta que nós vamos reencarnar. É por isso que nós reencarnamos muitas vezes no mesmo planeta, porque o processo de adaptação leva tempo. Não faz sentido a gente se adaptar à psicosfera da Terra, aos elementos materiais da Terra para formar nossos corpos aqui e ficar trocando de planeta o tempo todo, porque leva tempo para adaptar, para a gente absorver essas propriedades da matéria, a fim de podermos reencarnar no planeta. Se assim não fosse, a gente não sobreviveria. Se a gente mudasse para um outro planeta de repente e reencarnasse com o corpo que a gente tem aqui, não seria possível. Isso é contrário à natureza divina. A gente não sobreviveria. O corpo não está adaptado a outro planeta. Mas nos informam os espíritos que a mudança é rápida como um relâmpago, quando é necessário esse expurgo. O espírito precisa do tempo de se adaptar, mas ele absorve rapidamente as propriedades do planeta a que ele vai reencarnar, né? As propriedades da matéria que envolve o planeta que ele está reencarnando. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Uma pergunta muito interessante, né? O espírito puro fica vinculado a um planeta só? Resposta: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte, que é justamente essa propriedade do espírito puro de emanar a sua vontade, emanar a sua essência para estar em diversos lugares, né? A própria característica da molécula quântica, estudada modernamente pela física quântica, demonstra essa propriedade da matéria, da molécula, que uma vez eterizada, como é nos espíritos puros, detém essa capacidade de se transportar à velocidade da luz, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas os espíritos puros habitam, sim, planetas específicos que devem ser maravilhosos, a gente não tem ideia, não é? Como o Sol, né? A habitação de espíritos puros, mas eles têm muito mais liberdade. Kardec então vai dizer: segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação idêntica. Então vejam que Kardec está fazendo comentários conforme as informações que ele obteve da espiritualidade, né? O estágio evolutivo da Terra, de Marte, de Júpiter, em que a Terra estaria acima de Marte e Júpiter muito acima da Terra.
e o Sol um local de reunião dos espíritos puros, que vão emanando as suas ordens para espíritos mais inferiores. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, ao que parece, Vênus é mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Então ele está fazendo comentários para demonstrar que a distância do Sol não significa elevação espiritual, elevação moral. Nós vamos finalizar, então, o estudo de hoje nessa parte, porque agora Kardec vai entrar nos comentários em relação aos habitantes de outros planetas. A gente pode extrair do estudo de hoje já muitas informações relevantes e a gente encerra essa parte de habitação e reencarnação em outros mundos e prossegue a partir daí nos demais temas. Agradeço, então, a todos que nos acompanham, a todos que acompanharam o estudo de hoje, deixem suas dúvidas, suas colocações, se quiserem, e peço à espiritualidade que possa envolver e abençoar a cada um, para que prossigamos aprendendo, evoluindo, aplicando esses conceitos em nossas vidas para nos livrarmos das obsessões, das influências negativas, das ideias materialistas, das paixões que carregamos, a fim de que possamos andar unidos a essas entidades de luz que nos cercam, que nos envolvem, que nos inspiram e que trazem um conhecimento espírita libertador de consciências. Que possamos refletir nas lições de hoje, agradecendo a esses mesmos espíritos que nos trouxeram a codificação, essas informações tão valiosas para rememorar o cristianismo primitivo e resgatar os princípios dos cristãos primitivos também. Que possamos atuar como discípulos modernos, aplicando esses ensinamentos, essas lições que Jesus Cristo já trouxe há tanto tempo e que muitas vezes os indivíduos se esquecem para priorizar os seus próprios interesses, para dar vazão às suas próprias paixões. Que sejamos nós, os espíritas que realizam algo de diferente no mundo, dando o exemplo do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo, em que não há mais o interesse do mundo na vivência do cristão, e sim a sua doação plena e total em favor da causa evangélica no mundo, despertando corações, despertando consciências, demonstrando a necessidade do bem e de que nós não podemos simplesmente ignorar as informações e nos manter estacionados, porque a tibieza ou o sentimento frio ou morno que Jesus buscou combater, ele não é suficiente para nos elevar. É necessário tomar a decisão, é necessário agir, é necessário negar o mundo. E para isso é necessário dar o exemplo. É necessário agir de maneira diferente da maioria, do materialista, daquele que se rebela contra Deus porque não compreende as suas leis. Então, que todo esse conhecimento que estamos aqui colhendo a cada dia, estudando junto das obras da codificação e das obras complementares, possam servir de direcionamento, de estímulo a todos nós, para que prossigamos no caminho do bem, no caminho da elevação e do autoaperfeiçoamento. Agradecemos, portanto, a equipe responsável pela divulgação da doutrina, que nos inspira, que traz as ideias que precisamos trabalhar, que nos facilitam a compreensão das obras e que estão presentes em nossas vidas, atuando diretamente para que nós possamos acompanhar essa trajetória a partir das nossas próprias escolhas também. Por isso só temos a agradecer e a pedir somente o amparo e a bênção daqueles que ainda não despertaram, daqueles que ainda estão vinculados às paixões, ao crime, ao suicídio,
a maldade, porque o tempo é chegado. E apesar da misericórdia divina trazer oportunidades a todos, a teimosia e a rebeldia atrasa em milênios a nossa evolução. E sofreremos por muito tempo algo desnecessário, porque basta agora tomar a decisão e escolher o bem. Fechar os ouvidos às ofensas, perdoar os adversários, não retribuir o mal com o mal, mas sim aprender com o Cristo e imitá-lo, a fim de que possamos avançar e merecer permanecer nesse orbe que avançará na escala evolutiva e trará mais alegria, indício de felicidade e equilíbrio no planeta que agora encontra-se num estado de agitação, num estado que denota desequilíbrio, mas que faz parte do momento de transição. Graças damos, Mestre Jesus, a Ti, hoje e sempre. Não temos como agradecer por ter reencarnado entre nós e trazer de maneira direta o ensinamento e a lei divina. E por isso rogamos a Tua bênção sobre toda a terra, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Teu Reino, possa continuar envolvendo-nos com seu manto sagrado de libertação e de amparo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. A colaboração